Senhor nosso Deus e nosso Pai, estou na Tua presença nesta manhã, Senhor, para Te agradecer por mais esta oportunidade de poder pregar a Tua palavra, de poder trazer ao conhecimento de todos esta mensagem a respeito de Jó, que temia ao Senhor, foi provado, teve as suas provações, mas no final saiu vitorioso. E através dessa palavra eu quero que esta pessoa, este irmão, esta irmã, também, depois que passar pelas suas provações, possam no final ter a tua vitória e glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abra neste momento o nosso entendimento, traga todo conhecimento, toda memória cativa ao conhecimento da tua palavra. Usa-me mais uma vez e abençoa todos os ouvintes, quer sejam cristãos ou não. É que eu te peço nesta manhã e te agradeço para a tua glória. Amém. Olá, que bom ver vocês novamente nessa manhã maravilhosa. Esse sol maravilhoso que já está raiando para abençoar as nossas vidas. E, mais uma vez, eu quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. E hoje eu quero falar sobre um livro muito difícil de ser entendido, muito complicado na cabeça de alguns teólogos, alguns pregadores, alguns pastores, que por ser um livro inclusive filosófico, pensam que é um livro, vamos chamar até de apócrifo, né? Mas que tem uma mensagem, além de ser verdadeira, além de ser uma pessoa que existiu no tempo dos patriarcas, até porque é um livro que foi o primeiro livro a ser escrito antes de Gênesis, que muitos também não acreditam, porque ele está lá quase no meio da Bíblia, mas por a Bíblia não estar em ordem cronológica, o livro de Jó não se encontra lá antes de Gênesis, porque seria Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, por não estar em ordem cronológica, mas por ordem temática, ele se encontra quase no meio do livro, no meio da Bíblia, antes livro de Salmos. Mas eles têm uma história verídica, uma explicação, como eu posso dizer, uma história verídica que cabe para nós nos dias de hoje. Que foi um homem sofredor, que passou pelos seus momentos de provações, mas no final teve uma vida feliz com o dobro da bênção que ele tinha no começo da sua vida. Então eu quero ler para vocês, para nós, Jó, capítulo 1, que diz o seguinte, e o título ou subtítulo é A Integridade é Estrutura Moral. Diz assim: havia na terra de Uz
um homem chamado Jó. A palavra Jó significa o seguinte: sempre voltado para Deus. O significado da palavra Jó: homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. As suas possessões alcançavam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha numerosos servos, de modo que este homem era o mais rico de todos os do Oriente. E os seus filhos saíam para oferecer banquetes às suas casas, cada um nos seus respectivos dias, e também costumava convidar suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que quando o turno de dias, os seus banquetes terminavam, Jó os convidavam para santificá-los. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, conforme o número de todos eles. Porquanto Jó dizia: quem sabe se os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Aconteceu que, versículo 6, aconteceu que um dia que os filhos de Deus, que eram os anjos, né, para não haver confusão, vieram apresentar-se diante do Senhor Jeová. Satanás também veio entre eles. Então o Senhor Jeová perguntou a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo-lhe: de ir e vir pela terra e de passear por ela. Eu estou lendo ali aqui a Bíblia, que a minha Bíblia ela foi traduzida do original, direto do original. Então você vai sempre encontrar aqui o Senhor Jeová, Deus Jeová e etc. que nas nossas Bíblias mais antigas, a corrigida, a atualizada, não tem essa palavra, o Senhor Jeová, Deus Jeová e etc. Versículo 8: e perguntou o Senhor Jeová a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo: acaso teme Jó a Deus por interesse? Na sua Bíblia deve estar descrito debalde, ou seja, em vão teme a Deus. Não puseste porventura uma cerca viva em torno dele e da sua casa e de tudo quanto possui? Abençoaste a obra das suas mãos e as suas possessões se incrementaram sobre a terra? E aí Satanás diz no versículo 11 para Deus Jeová: mas estende a tua mão agora e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti diante do teu rosto. Então disse o Senhor Jeová a Satanás: vai, eis que tudo quanto ele tem à tua disposição. Tudo quanto tem está à sua disposição, mas não estenda a tua mão contra ele. Então Satanás se afastou da presença do Senhor. Versículo 13: e aconteceu que um dia semelhante a este, quando os teus filhos e as tuas filhas comiam e bebiam vinho na casa do teu irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e lhe disse: as juntas de bois aravam e as jumentas pastavam junto a eles. Quando os sabeus, lançando-lhe sobre eles, o levaram, ferindo os servos a fio da espada, e somente eu escapei para trazer a notícia. E quando o mensageiro ainda falava, eis que veio outro dizendo: um fogo da parte de Deus caiu do céu, consumiu as ovelhas, e somente eu escapei para te trazer a notícia. E este mensageiro ainda estava falando, quando também veio outro dizendo: os caldeus, divididos em 3 quadrilhas, caíram sobre os camelos e os levaram, e feriram os servos a fio da espada, e somente eu escapei para trazer a notícia.
Versículo 18. E esse mensageiro ainda falava, quando veio também outro, dizendo: os teus filhos, as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão mais velho. E eis que veio um vento, eis que um vento veio da banda do norte e destruiu 4 esquinas da casa. E este caiu sobre os jovens e os matou. E somente eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrando-se, adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Jeová deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de todos esses acontecimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma injustiça no teu juízo. Então vamos lá. Primeiro, você vê que tudo que aconteceu com Jó, vários acontecimentos, um atrás do outro, um mensageiro vinha trazer uma desgraça, daqui a pouco, mal ele acabava de falar, já vinha outro, depois vinha outro, depois, enfim. Primeiro, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ok. Trazendo para vocês através do versículo 5. E acontecia que quando os dias dos seus banquetes terminavam, Jó o convocava para santificá-lo, levantando-se de madrugada e oferecia o holocausto conforme o número de todos eles. Porque Jó dizia: quem sabe os seus filhos pecaram, blasfemaram contra Deus no seu coração, e assim o fazia continuamente. Vamos lá. Será que você, hoje, Jó se preocupava com seus filhos? Eles faziam festa, cada dia na casa de um, e convidava as 3 filhas para participar do banquete. Comiam, bebiam vinho, etc. E Jó se preocupava com os seus filhos. Jó, como sendo um patriarca, era da época de Abraão, era a terra de Uz, né? E ele era dessa época, da época dos patriarcas. E eles se preocupavam. Ele tinha um estilo de sacerdote. Por quê? Porque oferecia holocausto aos seus filhos. Porque ele, por exemplo, ele temia que nessa festa, quando eles vinham meio já, né, chegava em casa a altas horas, já meio de pileque, porque o banquete era com vinhos e comidas e tal, e imediatamente Jó já levantava-se de madrugada assim que os filhos chegavam e oferecia o holocausto, porque ele pensava o seguinte: quem sabe os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Ou seja, Jó, além de ser íntegro, reto, temente a Deus e ainda desviava de mal, ele também se preocupava com teus filhos. Aí uma pergunta cabe a nós: será que você, pai, mãe, que é cristão, que é crente, você tem se preocupado em orar pelos teus filhos? Agora vamos lá. Se você tem filhos que, como eu no passado, vivem nas ruas à noite, bebendo, usando drogas, você tem orado por eles? Porque ele tem que, para Deus livrar ele tem que ter uma cobertura de oração. Primeiro, você tem orado por eles? Segundo, você tem orado pelos seus filhos, pelas suas filhas, que se converteram há pouco tempo, mas ainda, inclusive, dependendo da igreja que ele e ela se converteu, que não ensina o evangelho correto, que usam muitos usos e costumes, por exemplo. Seu filho, sua filha é mais punida dentro da igreja do que serve a Deus por imposição do homem, do pastor. Tem que usar isso, tem que usar aquilo, tem que fazer aquilo outro. Mas se você tem na sua mente de orar, não precisa ser de madrugada como Jó, mas
pensar como Jó pensava dos filhos? Quem sabe o meu filho, minha filha, mesmo na igreja, será que ele não tem murmurado? Será que ele não tem até mesmo blasfemado contra Deus? Ele e ela tem pecado contra Deus? Por quê? Porque na conversão do crente, agora que vai começar a batalha dentro dele, como diz lá em Gálatas 5, do 16 ao 23, que é as obras da carne, ou seja, a luta interior. Agora, a partir desse momento, acabou de começar quando essa pessoa se converte, esse jovem, esse seu filho, essa sua filha. A batalha começa dentro, interiormente, interior da carne, com as suas paixões carnais, contra o Espírito, que é o Espírito Santo que agora entrou na vida dessa pessoa. Aí você pode dizer assim, mas o Espírito Santo cuida, se já que o Espírito Santo está dentro da minha filha, do meu filho, ele cuida. Não, mas só que você depende de você orar e até fazer votos, porque vai saber quantos pecados, por exemplo, às vezes ele e ela, que começou agora na carreira evangélica, tem cometido contra Deus. É disso que você tem que se preocupar, como Jó se preocupava com os teus filhos. Porque quando ele chegava na madrugada, vai saber, lá tomou uns vinhos e blasfemou contra Deus e cometeu coisas que não deveria cometer. Eu, como sou íntegro, reto, temente a Deus, eu preciso também, porque meus filhos não sabem disso, mas eu tenho que oferecer sacrifício, eu tenho que orar por eles para que Deus os perdoe. Então essa é a preocupação que os pais hoje têm que ter, tanto os filhos ímpios, que voltam das ruas com uma cara cheia de droga, cheia de álcool, como eu, no passado, antes de ser crente, voltava. E com certeza meu pai e minha mãe orava por mim, minhas irmãs também. Eu tinha cobertura de oração, por isso hoje estou aqui. E orar também para aqueles que se converteram. Porque eles precisam que você segura na mão deles, que se converteram agora, porque eles têm luta interior dentro deles. E nessa luta interior, eles praticamente pecam contra Deus em ato, em palavras, em pensamento, longe da visão dos pais. É isso que os pais têm que fazer para os filhos que não se converteram ainda e para os filhos que se converteram. Porque eles precisam também de perdão. E às vezes, como eles não sabem pedir, eu como pai, você como mãe, tem que pedir por eles. Até eles chegar a um consenso verdadeiro a respeito do que manda a Bíblia, manda a palavra de Deus. E aí eu volto lá dizendo o seguinte, dependendo da igreja que ele está congregando, vai saber que tipo de doutrina eles estão recebendo. Muitas vezes mais usos e costumes do que a doutrina dos apóstolos, por exemplo. Difícil, não? Mas vamos em frente. Segundo, versículo 6. Versículo 6. Aconteceu que um dia que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor, Jeová. Satanás também veio entre eles. Ou seja, muitas pessoas não acreditam. Por isso que não acreditam nesse livro. Por quê? Porque elas pensam o seguinte, mas será que o diabo vai lá no céu, diante da presença de Deus, daquela época? Não acredito, Guilherme. Mas com certeza ele ia e ainda hoje vai na presença de Deus. Por quê? Porque veja bem, então o Senhor Jeová perguntou a Satanás, observa, de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo, de vir à terra e passear por ela. Então, por exemplo, Satanás pode hoje, naquele tempo,
ele ia. Só que naquele tempo ele não ia como ele vai hoje acusar os irmãos, que a Bíblia chama de acusador dos irmãos. Por que que ele vai hoje lá nas reuniões? Porque o que acontece? Vez ou outra tem reunião no céu. Deus chama os anjos para fazer reunião, para fazer o relatório, porque tem vários anjos que tomam conta do ciclo global da Terra. Os anjos da lavoura, os anjos das águas, do rios, por exemplo, porque eles protegem para que os próprios demônios, Satanás, não contaminem as águas para matar os homens. Inclusive isso vai acontecer em breve na grande tribulação. Relatórios sobre as plantações da terra, como que está indo as lavouras, etc. E tem aquela reunião. E Satanás coloca os seus anjos para averiguar, para ver quando ele vê os movimentos ali no céu. Por quê? Porque existem 3 céus, certo? Tem o céu, que é esse primeiro aqui, onde a gente vê os aviões, vê as nuvens, etc. Tem o segundo céu, que é as estrelas, onde a gente vê a lua, a gente vê que onde Satanás habita, o segundo céu. E tem o terceiro céu, que é o céu onde o paraíso, onde Deus está. Então, o que acontece? Ele fica ali, os anjos caídos ficam nesse segundo céu, onde está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, que as potestades do ar ficam ali, observando. Quando ele vê o movimento de carros, de anjos com cavalo de fogo chegando, e vários anjos chegando ali, eles já sabem que ali haverá uma reunião. Avisa Satanás para que Satanás vá até essa reunião hoje fazer o quê? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. O que diz lá? Havendo anulado o escrito legal com seus decretos, que era contra nós, aboliu inteiramente, tomando daquele meio e trouxe-o para fora, cravando na cruz. Depois de ter despojado os principados e a potestade, os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Ou seja, os escritos de dívida que nós tínhamos foi pago, foi cravado na cruz, expondo os principados e potestades em público. Mas como assim em público? Diante dos seus, expôs Satanás vencido na cruz diante dos seus demônios, diante dos anjos do céu, certo? Ou envergonhando. Só que tem uma coisa: muito de nós, quando pecamos contra Deus e não pedimos perdão, o que a gente faz? A gente assina uma nova escrita de dívida, quando nós não pedimos perdão a Deus, assinamos, e Satanás pega essa escrita de dívida que nós temos, que nós não pedimos perdão, e vai até essa reunião com os anjos para acusar eu, você, pastor, o presidente do seminário, o teólogo. Ele está lá, está com a escrita de dívida que já havia sido cravada na cruz, já havia sido pago com o sangue de Jesus. Só que quando a gente peca e não pede perdão, ele pega essas escritas de dívida, os demônios avisam Satanás, falam: fulano pecou, Guilherme pecou, não pediu perdão a Deus. Ele é muito importante? Ele prega o evangelho, ele faz isso, faz aquilo, tal. Então daqui, põe aqui, pega. Qual que é o outro? Tem um pastor, um presbítero,
um chefe de família, ele é pastor, ele é presbítero também, caiu em adultério, roubou a igreja, está desviando dinheiro da igreja, mas até agora não pediu perdão. Daqui também essa escrita de dívida, Satanás pega outro. Quem mais? Tem um missionário que viaja o mundo pregando o evangelho, só que ele também rouba dinheiro da igreja, ele desvia recursos da igreja, ele pisa em outros pastores, pisa nos membros da igreja, querendo ser o tal. Daqui esse escrito de dívida também. Quando chega nessa reunião, ele vai lá para o quê? Para acusar esses irmãos. Por isso que chama de acusador dos irmãos. Então, se a pessoa não pede perdão, ele já está... Então, só que o tempo aqui nosso, com relação ao tempo, que é o nosso Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos, passa muito rápido. Quando Satanás muitas vezes chega ao céu com a escrita de dívida, eu, você, o pastor, o outro, já pediu perdão. Por quê? Porque 24 horas aqui, no nosso tempo, no nosso Cronos, passa meses, até anos no céu. Quando ele chega lá, ele bate a cara na porta. Por quê? Porque ele chega e fala, não, esse aqui já foi perdoado, o Espírito Santo já convenceu ele, e ele já pediu perdão e não tem mais como. E Satanás sai envergonhado, sai chutando o pau da barraca. Por quê? Porque não se compara, ele está no nosso tempo. Então, o nosso tempo, ao tempo de Deus, um dia aqui no céu passa meses. Então dá tempo ainda da pessoa pedir perdão e o diabo chegar no céu e bater a cara na porta. Então, ele vai, então, Guilherme, hoje, sim, vai. Nas reuniões que ainda existe hoje, ele vai com as escritas de dívida, quando a pessoa peca, mas não pede perdão a Deus. Então, por isso que ele chama de acusador dos irmãos. Porque ele vai até lá para apresentar o que eu e você fizemos, mas ainda não pedimos perdão a Deus. E aí Deus tem que agir, ou manda, ou dá uma ordem para ele tocar na pessoa, ou Deus mesmo vai arrumar um jeito de fazer com que você sofra algum dano para você pedir perdão antes que você perca até mesmo a sua salvação. Isso é muito sério. Ok? Então, segundo lugar, versículo 8, disse o Senhor Jeová, observasse o meu servo Jó, falando para Satanás, porque não há outro como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Será que Deus pode falar hoje de mim e de você? Para pensar. 30 segundos. Pensa quem você é. Você que é pastor, você que é professor de escola dominical, você que é do coral da igreja, você que comanda um grupo de cantores na igreja. Se hoje Deus teria capacidade de falar de mim, de você, que nós somos íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal, será que hoje Deus falaria isso diante de Satanás? Nós temos essa qualidade que Jó tinha? É de pensar, é ou não é? Mas vamos em frente. Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, acaso teme Jó a Deus por interesse? Não puseste porventura uma cerca viva em torno dele e da sua casa e tudo quanto possui? Abençoaste as obras das tuas mãos e as suas possessões e incrementaram sobre a terra? Mas estenda a tua mão agora e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti diante do teu rosto. Ou seja, como que Satanás sabe? Porque ele não é onisciente. Como é que ele sabia que Jó ia blasfemar se ele fosse tocado? Inclusive ele é tão enxerido, tão coisa, que ele próprio
intentou, incitou Deus contra Jó. A hora que ele disse, mas estende a tua mão, Satanás falando para Deus, mas estende a tua mão e agora toca em tudo quanto ele tem e verás que não blasfema contra ti diante do teu rosto. Como é que ele sabia? Ele não é onisciente. E Deus sabia que Jó não faria isso. E outra, Deus também não ia tocar em Jó, porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Só que Satanás, no Velho Testamento, ele tinha poder para matar só os pecadores. Por isso que ele não foi até a presença de Deus acusar Jó. Porque Jó não tinha acusação nenhuma, Jó não pecara contra Deus, muito pelo contrário, ele se preocupava com a vida íntegra dele, com a sua vida espiritual e se preocupava com a vida dos filhos, oferecia holocausto, tudo. Então, ele só podia matar os pecadores. Só podia matar os pecadores. As pessoas que pecaram, ele matava. E Jó, ele não poderia. Mas Deus disse, quer ver? Ele tinha poder de matar. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ver. Porque assim como os filhos participam comumente da carne e do sangue, também participou do mesmo, como o fim de destruir, com o fim, ou seja, Jesus, de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, o diabo ele tinha o poder, ele tinha o império da morte, ele matava quem ele quisesse quando pecasse contra Deus, mas Jó não tinha como. Então, o que ele foi? Ele foi lá incitar a Deus a tocar em Jó. Por quê? Porque ele não podia, porque ele só tocava nos pecadores. Ele fala, então toca, olha que cara de pau, toca você vai ver, você não vai blasfemar. Como é que ele sabia? Se nem onisciente ele é. Satanás não é onisciente, ele não conhece o nosso pensamento, não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, e não é onipotente, não tem poder nenhum. O poder que ele tem foi Deus que o deu, porque foi Deus que criou ele, o querubim. Mas vamos em frente. Por quê que ele tem poder? Porque ele tinha poder, Guilherme, e hoje não tem mais. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, olha o que diz. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou o vivente, Jesus falando. Estive morto, mas eis-me aqui. Eis que vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte, ou seja, na minha Bíblia está dizendo, diz que as chaves do inferno, né? Mas o inferno, como ainda não foi inaugurado, então a tradução foi colocada errada. E tem as chaves do Hades e da morte. O Hades é o local onde tinha 3 repartições, que era o seio de Abraão, lugar de tormento, onde os homens sem Deus vão hoje quando morrem, e o abismo onde ficam os demônios presos. E ele diz, e tenho a chave da morte e do inferno. Quem que tinha o poder de matar? Quando eu acabei de ler agora Hebreus 2,14. Quem tinha o império, quem tinha o poder de matar, era o diabo. E Deus foi lá, venceu na cruz e tomou a chave no caso do Hades. Ele tanto tinha como matar, também prender pessoas no Hades, e do Hades e da morte. E agora Jesus sim tem o poder que foi tomado de Satanás quando ele tinha o poder de matar os pecadores. E quando Jesus o venceu, tomou dele a chave do Hades
Que ele era o carcereiro do Hades. Ele prendia as almas ali. Além dele matar, ele prendia. E Jesus foi lá e tomou dele. Vamos em frente. Versículo 16. Enquanto o mensageiro ainda falava, eis que veio outro dizendo: um fogo da parte de Deus. Guarda aí. Um fogo da parte de Deus caiu do céu e consumiu ovelhas, e somente eu escapei para te trazer a notícia. Mas peraí. Calma. Parou. Fogo da parte de Deus? Não foi Deus que deu deu autoridade a Satanás prejudicar Jó? Tomar tudo que ele tem para ver se ele blasfemava contra Deus? Aqui não está parecendo um conluio de Deus de Deus junto com o diabo? Tipo assim, tá, Deus, o que Satanás não pôde fazer, Deus ajudou. Por quê? Porque olha o que ele disse aqui: um fogo da parte de Deus caiu do céu e consumiu ovelhas e somente... Ei, peraí. Conluio entre Deus e o diabo para prejudicar Jó? Porque, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o mensageiro pensou que realmente Deus havia mandado fogo do céu. Porque eles estavam pensando o seguinte: esses castigos, essas provações estão vindo de Deus. Mas não estava vindo de Deus. Deus estava apenas testando Jó e também fazendo com que os pensamentos de Satanás fossem totalmente ao contrário do que ele estava pensando a respeito de Jó. Por quê? Vamos lá, Apocalipse. Então quer dizer que... Peraí, Guilherme. Então quer dizer que o diabo também faz cair fogo do céu? Sim. Porque senão, se um pregador não prestar atenção direito aqui, ele vai pregar que Deus e o diabo tá num conluio aqui prejudicando Jó. E não é por aí. Calma. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Vamos lá. Então... E também operava grandes sinais milagrosos, de maneira que fazia até cair fogo do céu. Até cair fogo do céu à terra, à vista dos filhos dos homens. Foi isso que esse mensageiro viu. Só que na cabeça dele, ele pensou que era Deus. Até porque Jó não sabia do diálogo de Satanás e Deus Jeová, e nem os servos também sabiam. Para eles, o que estava acontecendo ali era Deus que estava... Mas não era. Era o diabo. Então, quem fez cair fogo da parte... não foi fogo da parte de Deus. Porque se for da parte de Deus, Deus está num conluio com Satanás para prejudicar Jó. Mas foi da parte do diabo que derramou, que jogou. Lembra que está no segundo céu. Vou ler de novo. Apocalipse 13, 13. Aqui era o falso profeta fazendo sinais. Vou ler no versículo 12 para você entender. Versículo 11, vai. A segunda besta, o falso profeta. Depois vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. E exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e seduzia a terra e os seus habitantes para que adorassem a primeira besta, que era o anticristo. A primeira besta é o anticristo, a segunda o falso profeta, cuja ferida mortal fora curada. Versículo 13. Também operava grandes sinais milagrosos, de maneira que fazia até cair fogo do céu à terra, à vista dos filhos dos homens. Então aqui, segundo o mensageiro, não é que ele errou, é que na cabeça dele e na cabeça de Jó, eles não conheciam o diálogo entre Deus e Satanás. Para ele, era Deus que estava provando. Era Deus que estava fazendo aquilo. Não sei por quê, mas não era. Como Deus deu autoridade a Satanás, ele agiu com todos os seus aparatos para tentar prejudicar Jó, para fazer Jó
blasfemar contra Deus, coisa que não aconteceu. Então, o que acontece? Versículo 16, como nós já lemos. Um fogo da parte de Deus caiu e consumiu as ovelhas, mas não foi. Foi do próprio Satanás, do próprio diabo. Versículo 21. Estamos terminando já. Vamos ler do versículo 20. Adoração nos dias da tribulação. Vamos fazer um parênteses aqui. Será que nós, nos tempos de tribulação e de provação, será que nós adoramos a Deus? Será que o diabo olha para mim, para você e fala assim: ah, tá vendo o Guilherme, tá vendo a Maria, o Pedro, o João, o Francisco, ele é bom, ele canta na igreja, ele dá risada, mas na provação, coitadinho, ele murmura, Esse aí é o acusador dos irmãos, que vai na presença de Deus falar, às vezes, de mim, de você. Ele prega, mas na aprovação ele murmura, ele reclama da vida, vive reclamando. Eu conheço tanto crente que vive reclamando da vida. Ou no tempo bom ou no tempo mau, ele vive reclamando, vive murmurando, vive pecando contra Deus. E por isso que lá no início eu fiz essa pergunta: será que Deus poderia falar para Satanás sobre mim e você? Olha, Guilherme, o Paulo, Pedro, João, a Maria, é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, você viu? Talvez Deus nem poderia falar de mim, de você, porque senão ele vai falar: mas ele tem um negócio lá que vive murmurando. Na tribulação, dá uma tribulação para ele para ver se vai murmurar contra. Será? Vamos em frente. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a cabeça, e prostrando-se adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Jeová deu, e o Senhor Jeová tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Já pensou? E você vê, e ele também, como mensageiro, falou que Deus desceu fogo do céu. Ele também disse: o Senhor Jeová deu, o Senhor Jeová tirou. Quem tirou foi o diabo, mas permitido por Deus, certo? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ou seja, não saí, não trouxe nada para a vida, também não vou levar. E apesar de todos esses acontecimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma injustiça no seu juízo. Isso foi uma vergonha de Satanás. O que Satanás falou? Toca nele, que você vai ver. Olha, versículo 11. Estenda a tua mão e agora toca em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti diante do teu rosto. Passou vergonha, Satanás passou vergonha. A vitória foi de Deus e a vitória de Jó. Aleluia. Satanás hoje, ou seja, como eu falei para você, ele não é onisciente, ele não conhece o pensamento. Para ele, na cabeça dele, Jó tá assim porque a fazenda dele. Olha as riquezas dele. Claro, toca nele para você ver se ele não vai. E aí, Satanás agora foi envergonhado porque caiu por terra tudo o que passou, o que ele falou. E ainda sobre o banquete de Jó, voltando aqui, que eu esqueci de falar para você no versículo 19, eis que um vento veio da banda do deserto e destruiu 4
esquinas da casa. Já pensou? 4 esquinas da casa, um quarteirão todo. Aqui onde eu moro, nesse quarteirão, deve ter o quê? Uns 300 metros. 4 quarteirão, são 4 esquinas. Uns 300, 400 metros. A casa do filho de Jó era 4 quarteirão. Ou seja, a casa dele era toda, deve ter o quê? Nesses 4 quarteirão aqui. Deve ter o quê? Umas 30, 40 casas. 30, 40. Era a casa de um dos filhos dele. 4 quarteirão. 4. Você imagina. Aqui, 4 quarteirão onde eu moro, deve ter umas 30, vai, chutando aí 40 casas. A dele era uma só, 4 quarteirão. E veio um vento da banda do deserto e destruiu 4 esquinas da casa. E esta caiu sobre o jovem e os matou. E somente eu escapei para trazer a notícia. Já pensou? Então, Satanás teve a maior decepção, a maior vergonha da tua vida. Por quê? Porque ele disse, toca, você vai ver, porque ele tem tudo. Será que o que você tem, que eu tenho, que da minha parte é pouco? Se você perder hoje, se você cair hoje numa decepção, perder seu comércio, perder... Você é crente, tô falando com crente, tá? Falando com crente. Será que você... O que você falaria para Deus? Será que nós teríamos coragem de usar essa frase aqui? Nu saí do meu ventre, da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Jeová deu, o Senhor Jeová tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É difícil, não é? Teria que ter muita fé, teria que ter muita graça de Deus, teria que ser muito fiel a Deus. Vamos supor, a casa aqui pegou fogo, queimou tudo. Minha casa. Onde ficaria? O que eu falaria? Ficaria desesperado? Blasfemaria contra Deus? Não sei. Só um momento dirá. Que às vezes a gente, né? Por exemplo, um personagem, Pedro. Não, Senhor, que isso? Imagina, pra tirar a tua vida vai ter que passar por cima do meu cadáver. Não, Senhor, que é macho. Daqui a pouco foi lá, negou a Cristo. Correu, abandonou a Cristo, negou ele. Você está vendo? É coisa do momento. Deus pode fazer acontecer para testar a nossa fé. Ou o diabo também pode chegar na presença de Deus e falar, vamos, toca lá no Guilherme ou na família dele, alguma coisa e tal, para ver se tudo que ele tem ali, se ele perder, ele não vai... né? Não é fácil. Então, o que acontece? Jó passou por tudo isso. Jó hoje, por exemplo, tem um tal da campanha da restituição, né? Se você passasse pelo que Jó passou, você até podia entrar nessa campanha da restituição aí, que Deus ia restituir tudo para você. Mas você tinha que passar pela aprovação igual Jó passou. E tinha que ter uma característica igual teve com Jó. Satanás chegou, desafiou, inclusive incitou Deus. Olha no capítulo 2, versículo 3, olha bem. O Senhor Jeová disse a Satanás, observasse meu servo Jó, que não há ninguém que na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal, e que ainda mantém a sua integridade, embora me incitasses, ele falou para Satanás, você, Satanás, me incitou contra ele, para destruí-lo sem causa. Você me incitou, você mandou tocar nele para destruir sem causa, certo? Mas, olha lá, olha o que ele acabou de dizer lá. Satanás ficou tudo envergonhado diante da presença de Deus. Bendito, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E
E aí, Satanás continuou, né? Pele por pele, e tudo o homem possui pagará a sua alma. Mas estenda a tua mão agora e toca ali nos ossos e sua carne, e verá como ele negará diante do teu rosto. Diz o Senhor, Satanás: eis que eu te entrego nas tuas mãos, mas guarda-lhe a vida. Porque Satanás, ele podia tirar a vida dos pecadores, de Jó não. Ou seja, você tem o império da morte, você mata quem você quiser, mas ele não. Toca nele, põe ferida nele, mas poupe a sua vida. Satanás deve ter ficado no laboratório dele fazendo um antídoto lá, um veneno, alguma coisa que causava uma ferida terrível, né? E os demônios: que você tá preocupado aí, Satanás? Não, tem que fazer um negócio aqui, rapaz, pra desgraçar a vida de Jó, mas eu preciso ter cuidado aqui, porque se eu adicionar um antídoto errado aqui e matar ele, eu tô perdido, minha vida acabou. Satanás estava mais preocupado do que... Eu preciso tomar cuidado, porque se eu matar um homem desse, eu tô na roça. Ó, Deus falou para não tocar, mas não tirar a vida dele. Ficou apavorado. Então, por quê? Porque depois de toda essa aprovação, depois de toda essa vergonha que Satanás passou, ele depois foi restituído. Olha no capítulo 42, no versículo 12, Deus devolveu tudo para ele de novo. Nessa glorificação aqui, nessa pequena palavrinha aqui, Deus falou: bom, agora eu vou restituir ele. Ele disse: o Senhor Jeová deu, o Senhor Jeová tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ali ele já foi, a partir daquele momento, dessa frase que ele usou, ele já foi restituído. Olha aqui, 42, versículo 12. Jó tem seus bens restituídos. Desta maneira o Senhor Jeová abençoou segundo o estado de Jó, mais do que o primeiro, e teve 14 mil ovelhas, ele tinha 7, certo? 14, dobrou. Teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, ele tinha 3 no início, 3 mil, foi para 12, 1.000 jumentas, tinha 500, foi para 1.000, e 1.000 juntas de boi, ele tinha 500, foi para 1.000, e 1.000 jumentas. E os filhos, e também teve 7 filhos e 3 filhas, o que ele tinha no início, que morreram todos. Você vê que lá caiu, foi destruído pelo vento, né? Destruiu as 4 esquinas da casa dele. A casa dele é um quarteirão, grande que só. E Deus devolveu para ele 7 filhos e 3 filhas, lindas. Deu o primeiro nome Gemima, significa pombinha. O segundo nome Késia, significa Cássia. E o terceiro Querenhapuque, significa belo vaso. Em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como a filha de Jó, e o seu pai lhes deu heranças como a seus irmãos. E Deus abençoou a vida e a descendência de Jó. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e filhas, e os filhos dos seus filhos, ou seja, os netos, até a 4ª geração. E assim morreu Jó, ancião e saciado de dia. Para você ver, toda essa aprovação, bastou uma palavra. Quando ele disse, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, foi um tapa na cara de Satanás, que depois Deus dobrou dobrou o que ele tinha no início. Então, em resumo, a aprovação de Deus em nossa vida sempre revelará o que há em nosso interior. Revelará o nosso interior. No versículo 11,
Satanás diz: estenda a tua mão agora e toca em tudo quanto ele tem, e se não blasfema contra o teu nome, coisa que não aconteceu. Então, a aprovação de Deus em nossa vida sempre revelará o que há dentro de nós. Ou seja, é aquilo que eu falei, a coisa de momento. Deus vai te provar para ver se você realmente é cristão. Se você não murmura, se você não blasfema contra Deus e etc. Então, essa lição de hoje serve para nós prestarmos atenção naquilo que... como é que anda a nossa vida diante da presença de Deus. Se Deus pode hoje falar para alguém, ou até para Satanás, que nós somos pessoas íntegras, retas, temente a Deus, que nós desviamos do mal. Será que ele pode falar isso para nós hoje? Então nós estamos vendo aí que realmente é um livro verdadeiro, uma história verdadeira, que Deus nos traz hoje o conhecimento nas nossas vidas, para ver se realmente nós somos o que somos, nós somos aquilo que falamos, nós pregamos aquilo que pregamos, mas vivemos. Porque tem gente que prega e não vive. Eu vejo pregadores aí pregando, mas envolvido com política, envolvido com mentiras, desviando dinheiro da igreja e coisa e tal. Mas quando sobe do púlpito, ninguém, né? É um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas e a sua vida? Como é que... E lá no escaninho da tua alma? E lá quando você é provado? Quando isso é revelado no seu interior? Será que isso glorifica a Deus? Será que isso pode fazer como Jó fez, envergonhando Satanás? E Satanás disse: não, toca, você vai ver. Como ele dissesse assim: vai lá, prova o Guilherme, vê se ele não vai te murmurar, vê se ele não vai jogar na tua cara que você... Será? Eu espero que não. E, sendo assim, eu oro para que Deus possa nos dar graça, nos dar força para continuar caminhando e preparados, porque provação virão. Não semelhante a Jó, é claro, mas provações virão. E nós temos que estar preparados para não murmurar, inclusive não blasfemar contra Deus. Porque, inclusive no coração, não precisa ser de boca, pode ser no coração. Porque é perigoso para nós mesmos, tá bom? Então está aí a mensagem desta manhã. Que Deus abençoe a todos. Ore por nós. Aguente firme aí as provações, porque Deus tem uma vitória para mim, tem uma vitória para você e vai restituir aquilo que você perdeu, que não foi culpa sua. Porque tem muitas pessoas que perdem as coisas porque foi culpa dela. Aí vai para a igreja tentar pedir para Deus restituir. Você perdeu porque você quis. Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus pode dar aquilo que Ele sabe que estamos precisando. E muitas vezes a gente nem sabe. Por isso que não pedimos. Mas Deus sabe que você precisa. De cura, de um milagre, de um emprego melhor. Enfim, Deus promete nos abençoar se nós permanecemos fiéis. E a lição que nós aprendemos aqui hoje com Jó pode no futuro nos trazer alegria e pode trazer-nos prosperidade, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana e continue orando por nós. Deus abençoe, um grande abraço.